Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse setembro de 2020, 23ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é a verde e o santo do dia é São João Gabriel Perboire. Lembrando também que nesse 11 de setembro, para quem tem mais de 40 anos, ou 30, por volta dos 30, vai lembrar que em 2001, nessa mesma data, houve a tragédia do World Trade Center, que não foi só com os trabalhadores e profissionais daquele prédio, mas muitas pessoas com bombeiros e também acho que uns 4 aviões comerciais, que 2 entraram no prédio, um tentou se destruir a Casa Branca, né? E o outro caiu bem perto do Pentágono. Então, no mínimo, foram 4 aviões que foram sequestrados e utilizados por terroristas, né? Lembrando todas essas pessoas e familiares que perderam seus entes queridos, pessoas que morreram de forma violenta e pior, depois desse evento houve desdobramentos na política internacional, né? Então tivemos vários acontecimentos de guerra e tudo relacionados a toda essa tragédia, né? Além das vítimas da Covid-19, seus familiares, e também as vítimas de Brumadinho, que não tem como esquecer. Lembrando que as buscas em Brumadinho retornaram aí já faz algumas semanas, né? Acho que vocês viram uma notícia de que foi localizada uma caminhonete, mas não foi encontrado nenhum resto mortal, porque tem uma pessoa envolvida com aquela caminhonete, mas um desaparecido, mas não foi encontrado, pelo que eu sei, ainda os restos mortais. Então vamos rezar por todas essas realidades, e tem tantas outras, né, gente? Tantas outras situações de morte, vidas ceifadas, assim, que a gente não entende o porquê que fazem isso. Eu lá tenho minhas teorias, mas eu vou deixar aqui quietinha, boquinha fechada, porque senão eu vou ficar falando fake news, né? Então não é bem o caso, tá? Mas vamos rezar por essas realidades e nos colocar em oração, tá bom? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 19, e depois do 22b ao 27. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje é o 83, com o refrão: Quão amável ao Senhor é a vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável ao Senhor é a vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares ao Senhor Deus do universo, vossos altares ao meu Rei e meu Senhor. Quão amável ao Senhor é a vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Quão amável ao Senhor é a vossa casa. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Quão amável ao Senhor é a vossa casa. O Evangelho de hoje está em Lucas 6, versículos 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre.
Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou retomar o evangelho de domingo, do 23º domingo do tempo comum. Mateus 18, versículos 15 a 20, que Jesus fala para fazermos a correção fraterna. Aí chega na sexta-feira, o evangelho é Lucas 6, versículos 39 a 42, e nos chama de hipócrita. Então, uma pessoa, né, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que não está habituada a ler a palavra ou até a praticá-la mesmo de forma imperfeita no caminho a Cristo, porque a gente tenta seguir a palavra, ruminar, estudar e depois pôr em prática, né? Porque ser cristão, a boa nova de Cristo é sermos práticos. Amai a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, não faça o mal ao próximo se você não quer. A não ser que você tenha um desamor tão grande por si mesmo que você promove o desamor ali para os outros também, né? Então, fica essa coisa. Como é que a gente pode seguir o evangelho da correção fraterna desse domingo e a gente topa com esse evangelho de hoje? Pois é. É lógico que você já entendeu aí a pegadinha, né? É necessária a correção fraterna? Vou colocar em termos assim. Vamos supor que, sei lá, hipotético. Eu, graças a Deus, nunca descobri isso. E espero não descobrir. Mas vamos supor que tem um ministro de Eucaristia que está tendo um caso extraconjugal. Está tendo uma relação aí com um amante. E hoje em dia, amante não é só mulher, não. Tipo, o ministro com uma mulher. Não. Às vezes é do mesmo sexo, tá? Do mesmo gênero, então, se você preferir. Não é o certo, né? Falar gênero, mas enfim. Tem casos, viu? E eu não tô falando de ministros de Eucaristia, não. Eu tô falando do povo em geral. Porque eles se autodenominam pansexuais, né? Bem doido isso. Aí, o que acontece? Então, você fala com o padre e a pastoral chega lá. Não, eu vi, infelizmente é uma coisa chata. Como é que nós fazemos, padre? Então, vamos chamar ele aqui no cantinho da disciplina, né? Chamam o ministro lá. Isso é um caso hipotético, tá? Aí chamam ele, conversa, falam, meu irmão, veja bem, você é ministro de Eucaristia, mas a gente andou sabendo que você tem um caso extraconjugal, né? Faz a correção. Aí faz como todo um trâmite. Agora, o que seria uma hipocrisia, como diz aqui no Evangelho? É você ver um ministro de Eucaristia, por exemplo, tendo uma relação extraconjugal, não importa se é com homem ou com mulher, e difamá-lo pelas costas, fofoca, que é o que o Papa andou falando esses dias, essas semanas aí, que a fofoca é pior que a Covid-19, porque ela mata, e pior, não mata a pessoa no físico, porque dependendo da fofoca, às vezes a difamação, que pode até ser leviana, não ser uma verdade, causa mais uma morte profunda na alma do que uma morte física, né? Leva às vezes a pessoa à depressão e acaba com o bom nome daquela pessoa e até a família, né? Então, na realidade, aqui vai um outro, eu compreendo, né, dentro da Lectio Divina, miserável que eu faço, minha, né, particular, a correção fraterna ela tem que ter cuidados. Como é que você gostaria de ser tratado? Com respeito, mas ao mesmo tempo com uma certa firmeza ali, porque no fundo nós sabemos quem caminha na verdade, quem caminha no caminho de Jesus, sabe, que dói a correção fraterna, mas ela tem que ter um jeito para ser falada. E muitas vezes a pessoa não tem o jeito. E pior, às vezes a pessoa que está sendo corrigida entra em mimimi. Então são vários conflitos aí no diálogo, né? A pessoa fez uma maldade, por exemplo, esses criminosos aí. Negam até o fim, mas tem provas, tem testemunha, tem câmera de segurança que comprova que o cara, sei lá, tacou fogo na casa, matou a mulher, espancou, matou, atropelou, fugiu do assunto, né? Tá tudo registrado e a pessoa nega.
Tem isso também, dá raiva, né? Mas são situações que às vezes fogem do controle, a gente não tem controle sobre tudo. Mas fica a reflexão. Como fazer a correção fraterna? E antes de fazer a correção fraterna, com que olhos que eu estou vendo a situação e como é que estou levando essa situação da minha boca para fora. Entendeu? Espalhando, né? Sendo um megafone, porque ou a gente é o megafone do mal, ou a gente tenta realmente fazer um ajuste disciplinar, cortando aquelas arestas, aquelas pontas soltas, aquelas rebarbas, né? Que todo mundo tem e que precisa ter sua disciplina. Correção fraterna para mim é como você manter aquele arbusto que a maioria deixa quadrado ou redondo, sabe aquela arvorezinha para decorar jardim? Aqui em casa tem um parecido que dá flores e eu preciso sempre deixá-la redonda. Quando chove muito ou acontece que nem agora entramos já na primavera, porque o ar é de primavera, tem bastante cheiro de pólen, dá uma rinite danada, mas o cheiro, até o ar está diferente. Os passarinhos estão cantando, estão entrando em nidificação, né? Estão namorando e procriando já, né? O sol tá com uma quentura diferente, já tá com uma coisa mais gostosa, assim, já não é aquele sol de inverno, porque aqui também o sol de inverno queima, mas é uma coisa de louco. Nossa, parece um micro-ondas. Mas aí o sol do prenúncio da primavera já é mais quentinho, mais acolhedor, né? Tem todo um prenúncio. Então todo mundo vai cuidar do jardim. Se você não tem uma arvorezinha dessa, procure ter. É ótimo para meditação, assim, no sentido de você ver que você precisa criar limites naquela arvorezinha para ela não começar a ter pontas soltas, despontando e ficando enfeiando. E você quer que ele fique naquela alturinha. Então, para você manter o controlezinho, você precisa podá-la. Deus Pai e Senhor Jesus faz isso com a gente. É necessário uma poda para que essas pontas soltas não nos provoquem para irmos em pecados graves, e um pecado leva a outro pior, até uma montoeira de pecado em você. Você fica como um fazedor de pecado. Só peca, peca, peca. Fica só, e faz pecados ofensivos contra o Senhor Jesus. Certo? Ótimo. Espero que tenha entendido. Então, a questão aqui do evangelho de hoje é uma autoanálise. Ah, tô vendo um erro. Tá, mas eu sou como? Né? Aí vem para uma autoanálise, né? Por que eu tô fazendo isso? Tem gente que foge do assunto. Ah, eu não vi, não quero saber, não vou me envolver. Mas às vezes é uma situação grave, sabe? Às vezes você tá vendo uma situação, é preciso levantar a questão. Mas se a coisa é difícil, entre em oração, que o próprio Espírito Santo faz a moção e a ação acontecer. Se a coisa está muito difícil, é uma situação que você não quer se envolver, é um caso gravíssimo, então entre em oração por 1 dia e meio, 2 dias, faz aí fala assim, ai Senhor Jesus, eu vi um negócio, e agora, é verdade? Revela, revela. E aí a verdade aparece também. Dependendo da situação, Jesus vem ao encontro dessa coisa ruim, e às vezes até uma outra pessoa que faz a denúncia, sabe? Então a moção do Espírito Santo acontece também. Bom, falei, tá bom? Então vamos entrar em oração, cada um entra em sua oração privada nesse dia de hoje, em lembrança de todas as vítimas do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Tá? Foi uma coisa gravíssima, assim, foi muito feio mesmo, muito intenso. Desejo a todos a proteção da Sagrada Família em sua casa, em sua vida, né? Que sejamos todos protegidos pela Sagrada Família, Nossa Senhora, Senhor Jesus, São José, e que reine a paz na sua casa, a verdadeira paz, que é a paz de Cristo. Paz e bem.